Olá, tudo bem, professor Alexandre Soares, língua portuguesa? Continuando, preste atenção. Este momento é um momento muito escasso de teoria. Então, nós vamos nos prender mais aos exercícios. Existem questões, né? De vez em quando trabalham esse assunto. Algumas questões mais fáceis, outras mais difíceis. Existem certas especificidades que podem gerar um desconforto, mas também nada demais. Nada de acender vela para defunto barato. Então, é tentar desmitificar, repare que eu não falei desmistificar, desmistificar é deixar de ser místico, e desmitificar é deixar de ser mito. Então, vamos desmitificar isto aqui. O que é isto aqui? Denotação e conotação. Repare, você já pode, de repente, pegar como macetinho o seguinte: denotação vem de verdade ou vem de dicionário. Dicionário. Então, quando você joga a palavra no dicionário, lá está o seu valor literal, não figurado. É o valor original, o sentido original da palavra. Já na conotação, não. Aí na conotação, o valor não é mais o dicionarizado. Aqui, a linguagem já é figurada. Então, o significado não é mais original. Então, conotação é quando você usa esta tal linguagem, ó, figurada. Alexandre, é daí que surgem as tais figuras de linguagem? Exatamente. E vai ser uma aula para frente nossa. A gente trabalhar o que é metáfora, metonímia. Qual é a diferença entre metáfora e comparação, que chamamos também de símile? Por que existe a tal da metonímia? E catacrese, o que é? E hipérbole? Alexandre, eu vou ter de ter isso? Tem jeito. Agora, Alexandre, eu sei que figuras de linguagem, um dia eu parei para dar uma olhada, então conversa comigo. Existem mais de 1.900 figuras de linguagem catalogadas. Acredite nisso. Mas entenda, as que caem em prova, eu vou dar para você. Então fique tranquilo. Não é para você ficar preso a 1.900. Você vai memorizar, ó, salvo engano, 9. Alexandre, então vai fazer milagre, né? Vou tentar. Pelo menos a gente tenta. Então, de 1.900, você vai memorizar, não, vai entender 9. E com as 9, você faz qualquer prova em nível nacional, mas de cabo a rabo. Acredite nisso. E com detalhes muito bobos, sabe? Quando você faz, olha só, olha a dificuldade que a galera tem. Metáfora é uma comparação de conotação pessoal. Estou falando de figura de linguagem, tá? Estou falando de linguagem figurada. Estou falando de conotação. Metáfora é uma comparação sem os elementos de comparação, sem os elementos comparativos. Quando eu falo, por exemplo, que você é uma flor. Se você é uma flor, eu estou fazendo uma analogia entre você e uma flor. Agora, se eu faço você é mais bonita do que uma flor, aí eu já coloquei o do que aqui. Então já tem um elemento comparativo. Deixa de ser metáfora, ainda que eu faça uma analogia, uma comparação também na metáfora, e passa a ser comparação, passa a ser símile. Reparou? Então não tem nada de mais como paradoxo e antítese, é tudo que nós vamos ver. Mas por enquanto, o que eu quero ver é isto aqui. Repare, o que é denotação? Denotação, dicionário, é o uso da palavra em sentido original, literal. Então, quando você usa a palavra em sentido literal, você está fazendo aqui a tal da denotação. Então, repare quando eu falo que ela, né, ontem, infelizmente, com a perda do pai, ela chorou, né? Chorava compulsivamente. Como tem de ser, né? A gente entende o porquê. Então, repare que aqui o chorar
está em sentido literal, em sentido dicionarizado, em sentido original. Agora, quando eu falo com você que em São Paulo, no mês de março, mas as nuvens estão chorando pra caramba, repare, quando eu falo que as nuvens choram, aí eu já estou dando uma característica de ser animado a um ser inanimado. Eu estou trabalhando com uma linguagem figurada. Aí já não é mais o chorar em sentido literal, em sentido original. Quando eu falo que as nuvens choram, eu estou em sentido figurado. Então eu estou em sentido figurado, eu estou determinando a presença da conotação. Então o que é a conotação? É o uso da palavra com significado diferente do original, ou seja, não literal, não dicionarizado, quando você usa em sentido figurado. Então eu vou colocar aqui, em sentido, veja, sentido figurado. Então, em sentido figurado é o tal do sentido não literal. Percebeu? Conotação e denotação não são palavras muito distantes, não é uma linguagem, aquela coisa estranha, muito estranha. Quando eu falo, como eu falei com você, anáfora, catáfora, deítico, deixo, isso eu concordo. Uma linguagem meio esquisita. Mas aqui, conotação e denotação, acredite, podem aparecer na prova, aparecem na prova e você não pode errar. Legal? Porque não tem uma dificuldade grande aqui, há de convir comigo. Então agora, vem para cá. Jogou aqui no meio, repare, só para não deixar passar despercebida a ideia, só como descargo de consciência, esse tal sentido conotativo, ou seja, o figurado, quando as nuvens choraram, é também conhecido como sentido figurado. Então, se você vir na prova sentido figurado ou conotação ou sentido conotativo, está ali o examinador trabalhando com a mesma ideia. Então aqui há uma relação clara de sinonímia, né? Conotação, sentido figurado ou sentido não literal. Agora embaixo, o sentido chamado denotativo. O denotativo, como eu lhe disse, vou colocar aqui de novo, tem a ver com o sentido do dicionário. Se é o sentido do dicionário, é o sentido literal, é o sentido original, o sentido verdadeiro. E esse tal sentido verdadeiro, denotativo, é também conhecido como sentido próprio ou literal. Cuidado que esta palavrinha aqui, sentido próprio, ela vem aparecendo em algumas bancas e vem gerando um certo desconforto para alguns candidatos. Por quê? Porque nunca ouviram isso. Só ouvem mesmo onde? Onde? Aqui no Facom. Então não vai dar mole. Sentido próprio da palavra é o sentido literal, é o sentido dicionarizado, é o sentido não figurado da palavra. Repito, quando eu falo, por exemplo, que o leão, ele atacou, infelizmente, atacou algumas pessoas no zoológico porque deixaram a porta aberta. Quando eu falo que o leão atacou as pessoas no zoológico, é lógico que a gente está falando do animal. Então o leão aqui está em sentido próprio, está em sentido literal, está em sentido denotativo. Mas quando eu falo para você que ele, no momento em que viu o filho apanhando, ele virou um leão. Ele virou um leão, partiu para cima da multidão, parecia uma fera louca, um leão. Então repare que aqui, quando eu usei o leão ligado ao pai, que viu o filho, tomando lá uma coça,
não há dúvida de que leão aqui não é o leão bicho literalmente falando. Então agora o leão, no exemplo criado pelo amigo, não é no sentido literal, no sentido próprio, no sentido denotativo, e sim no sentido figurado. No sentido figurado, que é o sentido não literal, o sentido não dicionarizado, tá? O sentido não real da palavra, ok? Então, o único alerta neste momento, cuidado, está aparecendo em prova, beleza? Então agora, jogou para mim aqui, Fabão, bebeu uma aguinha para levantar o moral, bebi aquela aguinha bonita, repare, só, Alexandre, você bebe água também, né? Bebo água, café, vou a banheiro, é tudo normal, você acha que o professor não faz isso? Aí exemplos de denotação e conotação, bobos, só para você registrar. Os domadores enjaularam a fera. Repare que fera aqui é como no exemplo do leão. Pelo contexto fera, é fera mesmo. A gente está falando do leão, do tigre, da pantera. Então, esta fera aqui, não há dúvida, está em sentido dicionarizado, em sentido literal, em sentido real. Por isso, vamos dizer que aqui há a denotação. Denotação, eu repito, é o sentido do dicionário. Não se esqueça disso. O D é de dicionário. Agora, quando eu falo que ele ficou uma fera quando viu que o carro dele foi multado, esta fera não é literalmente o leão, o tigre, a onça ou a pantera. Fera aqui é, lógico, uma palavra nervoso como leão, mas é uma palavra em sentido não dicionarizado, não real, e sim figurado. Então, se figurado é, o sentido é conotativo. Aqui está havendo a conotação. Repare, meu aluno, vou ser sincero com você. Pode errar uma questão dessa na prova? Pode não. Se errar, meu filho, ó, é pro inferno. Tem questão que quando a gente erra, como a galera toda erra, você fica ali, não vai pro céu. Mas você fica ali, você fica na terra. Fica ali no mesmo lugar. Agora, existem questões, como os concorrentes, estou falando de candidato não, como os concorrentes vão acertar, se você errar, aí você vai para o inferno. E para sair de lá, meu filho, aí você vai ter que... Só com milagre, ok? Então não pode errar isso aqui não, hein? Vamos de novo. Depois do acidente, João ele não parava de sangrar. Então repare que sangrar aqui, ó, sangrar, não há dúvida, está em sentido dicionarizado, em sentido literal, não figurado. O valor aqui é denotativo. E embaixo, quando eu falo que a árvore, né, porque o seringueiro, para tirar o látex, repare que eu não falei látex, látex é uma paroxítona, e para tirar o látex, o seringueiro ele tem que fazer aqueles pequenos cortes na árvore. E quando vai fazendo aquele corte, vai saindo um líquido, como se realmente fosse o sangue da árvore. Aí, né, o rapazinho chegou, ele não sabia como é que isso funcionava e ele ficou muito impressionado. E chegando a casa ele falou, poxa, eu nunca percebi que a árvore poderia sangrar. Eu olhei para ela e ela estava sangrando. Quando ele fala que a árvore estava sangrando, aí o sangrar aqui não é igual ao do João. Repare, então aqui está dando uma característica, inclusive ligada a seres, mais uma vez, animados a inanimados. Então, aqui o sangrar não está em sentido literal, sentido real, sentido próprio, e sim figurado. Se figurado está, aqui a linguagem é figurada. E o conotativo, o valor está presente. Percebeu? Então, repare, mais uma vez, vou repetir a mesma história. Não é um assunto, na teoria, difícil,
mas na prática pode gerar um rolinho, para variar. Sempre a prática é mais difícil que a teoria. Por isso, a gente diz o seguinte, não adianta virar o bambambam da teoria. Alexandre, eu já fui a 1790 aulas de crase. Eu já vi o professor botando no quadro, o quadro tinha 10 metros de comprimento, a teoria todinha de crase. Mas sabe o que está acontecendo, Alexandre? O quê? Eu faço as questões e erro. Vai demorar quanto tempo para entender que está errado? Não adianta ficar só com teoria, porque o que cai na prova não é a teoria, é a aplicação teórica. E a aplicação teórica, repare, ela em vários momentos é extremamente diferente da teoria. Então, por isso que a gente defende, e principalmente em se tratando de língua portuguesa, que você tem de fazer muito mais exercícios do que ficar preso à teoria. Por favor, acredite nisso o quanto antes, hein? Porque o quanto antes você acreditar nisso, é o sucesso. Eu estou aqui acendendo o abajur, mas quem vai percorrer esse caminho é você, ok? Exercício é o segredo. Então vamos exercitar. Acompanhe com o tio. Vamos embora, Fabão. Joga na criança aí. Primeira questão. Repare. Primeira questão é mais ou menos assim. A facilidade de comunicações acabou com esses tanques em que floresciam as diferentes culturas. Quando antes se olhava o mapa mundi e via-se cada país de um colorido diferente, podia-se tomar isso ao pé da letra. É verdade que o mundo continua a ser uma concha de retalhos, mas são todos, repare o que ele quer. Com relação aos aspectos linguísticos do texto tal, julgue certo ou errado o item a seguir. As expressões tomar, repare, ao pé da letra e colcha de retalhos são exemplos, da linguagem da função denotativa. Primeiro, denotativa é a dicionarizada. Então, eu vou escrever aqui, aquela que está no dicionário. Meu aluno, quando eu falo tomar ao pé da letra, eu vou me prender a pé e letra. Pé e letra, aqui neste conjunto, estão em valor literal? O pé é pé mesmo? Como o pé aí que você tem? A letra é a letra A, como em acabou, iniciando? Lógico que não. Esta expressão aqui não trabalha pé e letra de forma literal, de forma dicionarizada. Então, aqui a linguagem é não original, não própria, por isso figurada. A mesma história, o mundo virou uma colcha de retalhos. Não é esta que você usa para se cobrir quando está com frio. Não é isso? Então aqui colcha de retalhos não é literal, aquele no caso um vestuário, não vou dizer, é um ornamento, algo mais ou menos assim, que você vai usar quando você está com frio, você se cobre com aquela colcha de retalhos. Não é isso. Aqui a ideia não foi a dicionarizada, e sim fazendo uma analogia e criando uma linguagem figurada, chamada conotativa. Por isso, como ele afirma que a linguagem usada é a denotativa, o comentário da primeira questão já pode marcar. Tá errado pra caramba. Vamos para a próxima. Ih, o texto é longo, hein? Acompanhe. Aonde ele quer chegar com isso? Questão... A próxima questão. Ah, vou ler isso tudo aqui? Espera aí. Deixa-me ver o que ele quer. Não gostei. Vou ter que ler. Acho que vou ter que ler. Vamos lá. Vamos ler juntos. Repare. 7 anos após receber o título do Patrimônio Cultural do Brasil, o Complexo Cultural Bumba Meu Boi, uma das manifestações culturais mais marcantes do estado do Maranhão, e isso, Bumba Meu Boi,
pode receber reconhecimento internacional. Legal. O Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, entregou ao Ministério das Relações Exteriores o dossiê de candidatura dessa manifestação cultural ao status de patrimônio cultural imaterial da humanidade. Bonito. O título é conferido pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, UNESCO. O Bumba Meu Boi, no caso a manifestação, é uma apresentação que mistura brincadeira, música, dança e artes cênicas. Os participantes dramatizam a história dos personagens Pai Francisco e sua mulher grávida, Mãe Catirina. Pai Francisco rouba a língua de um dos bois da fazenda, onde trabalhava para satisfazer os desejos de Catirina. O dono da fazenda, porém, perdoa o trabalhador após os participantes do folguedo recuperarem a saúde do boi. Boi, veja que boi é boi mesmo aqui, tá? A história termina com uma festa para celebrar o final feliz de todos. Por isso essa manifestação se chama o Bumba Meu Boi. Legal, vamos lá. Em relação ao texto tal, assinale a opção correta. Letra A. O texto é referencial e denotativo, pois não há múltiplos sentidos. Sim, ele é referencial e denotativo porque a linguagem usada não é figurada. A linguagem usada é literal, é verdadeira, onde ifã é ifã, onde os personagens são os personagens, onde boi é boi, onde língua é língua e nada de sentido figurado. Então, se aqui não há o sentido figurado, não há múltiplos sentidos. Múltiplos sentidos, isso estaria para a linguagem conotativa. Então, já pode marcar a letra A. Vamos criticar o resto. Letra B. O texto apresenta algumas expressões conotativas e outras denotativas. Não, ele é denotativo. Como eu disse, língua é língua mesmo. Letra C. A informação é ambígua, porque o título ainda não foi conferido pela Unesco. Está de brincadeira, meu aluno? Ambíguo, cadê a ambiguidade? A ambiguidade está onde? Ainda mete a Unesco aqui na história. Letra D. Como focaliza um folguedo popular, há predomínio da conotação, não há, é da denotação neste texto. Então, está fora. Letra E. O autor do texto pressupõe que o leitor sabe o que é o Bumba Meu Boi. Não. Tanto está errado porque tanto é verdade que ele explica com cultural Bumba Meu Boi. O que é Bumba Meu Boi? Uma das manifestações culturais mais marcantes do estado do Maranhão. Se o tal do autor do texto fizesse a pressuposição, o cara sabe o que é Bumba Meu Boi, ele não teria explicitado isto aqui, explicitada esta informação. Então, não, ele não pressupõe, por isso das opções, não há dúvida, é a letra A de Alexandre. Vamos para a próxima. Acompanhe comigo no que se refere às ideias, né? E os sentidos do texto. Aí eu vou dar uma lida no texto. Ele quer saber sobre miragem. Então vamos ler aqui o texto comigo primeiro. Olha só. Não tem conta entre nós, os pedagogos da prosperidade, que, apegando-se a certas soluções onde, na melhor hipótese, se abrigam verdades parciais, transformam-nas em requisito obrigatório e único de todo progresso. Cadê miragem? Está aqui, ó. É bem característico, para citar um exemplo, o que ocorre com a miragem, miragem da alfabetização. É isto aqui. Agora, vamos à questão. No que se refere às ideias e aos sentidos do texto que a gente acabou de ler, e a sua classificação quanto ao tipo e ao gênero textual, julgue o próximo item. O vocábulo miragem, na linha 6, foi empregado no sentido figurado. É agora, repare. Preste atenção comigo. Primeiro, levando miragem em sentido dicionarizado. Miragem é um efeito óptico
que ocorre em desertos, ou seja, você está andando, sede, morrendo, aí você vai ver uma miragem, uma ilha cheia de água, coco, maçã, lasanha, tudo lá na ilha, pronta para você comer, carne fresquinha, churrasco, cerveja e champanhe. Essa é a miragem. Agora, a miragem também é tudo aquilo que se apresenta como algo muito bom, mas que não passa de uma ilusão. Essa é a miragem em sentido não literal, em sentido figurado. No texto, é claro que aqui ocorre com a miragem da alfabetização, esta miragem não é o efeito óptico que ocorre no deserto, e sim aquilo que parece ser muito bom, mas que no final da história, até porque está ligada à miragem à alfabetização, não passa para variar de conversa fiada. Então, se miragem aqui não é o efeito óptico, né, que ocorre no deserto, que seria a linguagem denotativa, e sim a linguagem figurada daquilo que parece bom, mas que na verdade é michuruca, ele fala em sentido figurado, em sentido conotativo, por isso o comentário está totalmente certo, certão. Legal? Então vamos que vamos, meu filho. Próxima questão, repare. Ih, caramba, tá aqui, ó, deixe-me sempre achar. As garras do leão estão mais afiadas. A partir deste ano, os bancos terão de informar a Receita Federal. Você sabe que Receita Federal é chamada de leão, né? Então, este leão aqui não é o leão mesmo. É a tal da Receita Federal. Então, repare, na primeira oração do texto, o termo leão foi empregado de forma simbólica, linguagem figurada, para denotar a força política exercida pelo Estado sobre a nação brasileira. Tá de brincadeira. A questão aqui vem bem. Forma simbólica, aqui entenda, em linguagem figurada. Mas não é para denotar a força dos estados da nação brasileira, e sim para fazer uma analogia com a tal da Receita, que tem a força de acabar com a sua vida, meu filho. É só você não declarar. Por isso, o problema aqui é, não, leão está para a Receita e não para o Estado. Comentário errado. Próxima questão. Repare, naquele novo apartamento da Rua Visconde Pirajá, pela primeira vez teria um escritório para trabalhar. Não era um cômodo muito grande, mas dava para armar ali a minha tenda de reflexões e leitura. Uma escrivaninha, acho que já posso parar, uma tenda. Meu aluno, veja que ele não vai armar uma tenda mesmo, né? Em sentido dicionarizado, e sim um lugarzinho, um ambiente perfeito para ele fazer as reflexões e as leituras dele, com uma escrivaninha, um sofá, os livros e por aí vai. Então vamos à questão. No que se refere aos sentidos do texto, julgue o próximo item. A expressão armar ali uma tenda foi empregada em sentido figurado? Sim, comentário certíssimo. Como eu disse, não é tenda em sentido literal, como, por exemplo, você arma quando você vai acampar. E sim um lugarzinho perfeito, a minha tendinha, onde eu posso parar, ler os meus livros e escrevê-los também, né? Então vamos para a próxima questão. Com as ações do Programa de Desenvolvimento do Artesanato Piauiense, o Estado almeja avanços na arrecadação anual do setor, a qual se aproxima de 1 milhão em 2015. O índice, repare, ladeado pelos incentivos dispostos aos profissionais, repare, ladeado não é literalmente lado a lado, como, por exemplo, joga em mim, Fabão, como eu estou aqui ao lado do meu irmão gêmeo que é invisível. Isso aqui é lado a lado, ladeado. Então, no texto, volta lá no texto, esse tal índice, ladeado pelos incentivos dispostos
aos profissionais não é ficar ao lado literalmente falando, e assim, mas aqui, acompanhando o índice e os incentivos que são dados aos profissionais. Então repare que ladeado aqui está em sentido figurado, em sentido não verdadeiro, em sentido conotativo. Então o vocábulo com sentido conotativo é lógico, é ladeado. Dispostos, fortalecimento, peças e almeja são todos termos em sentido literal. E agora, mais umazinha. Repare, vamos embora. Direto ao que interessa. Ele quer saber indumentárias. Mole, mole. A língua é como a roupa que vestimos. Há um traje para cada ocasião. Há situações em que se deve usar traje social, outras em que o mais adequado é o casual, sem falar nas situações em que se usa um maiô, ou mesmo nada, quando se toma banho. Trata-se de normas indumentárias, repare, que pressupõem um uso normal. Aí, indo aqui ao pé da letra do dicionário, indumentária tem a ver com o que se veste, vestuário. Meu aluno, normas indumentárias é aquilo que a gente veste? Lógico que não. Então, o sentido de indumentárias aqui não é ligado àquilo que se veste, e sim normas indumentárias que pressupõem um uso normal. Então, aqui se deu a indumentárias um outro sentido que não é o dicionarizado, que não é o próprio, que não é o literal. É por isso que o vocábulo indumentárias está empregado em sentido figurado? Sim, o não dicionarizado, o não literal, que seria literalmente aquilo que se veste. Por isso, o comentário está certíssimo. Agora, para fechar, repare, o uso, aqui ó, o uso indevido de drogas constitui na atualidade séria e persistente ameaça à humanidade e à estabilidade das estruturas e valores políticos, econômicos, sociais e culturais de todos os estados e sociedades. Suas consequências infligem considerável prejuízo às nações do mundo inteiro e não são detidas por fronteiras. Repare, fronteiras econômicas, fronteiras sociais, fronteiras culturais. Então veja que fronteiras aqui não está sendo usada a palavra simplesmente como uma demarcação entre um lugar e outro. E sim, as fronteiras que são aquelas econômicas, as fronteiras sociais, as fronteiras culturais. Então o sentido não é literal. Por isso, na linha 6, dados os sentidos do trecho introduzido por 2 pontos, o vocábulo fronteiras deve ser interpretado em sentido amplo, não estando restrito ao sentido denotativo. Ele vai além do literal, ele engloba tudo aquilo que nós vimos quando estávamos lendo o texto. Por isso que o comentário está perfeito. Me colocou grandão, Fabão? É isso. Um assunto meio escasso, mas veja que há questões para fazer. Continue treinando. Um grande beijo, fique com Deus. Tchau, tchau.